Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais Do Que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui. Hoje estamos no episódio 48 e o convidado é um convidado muito especial, conheço já há bastante tempo, sou fã do trabalho, sou paciente dele e eu quero falar um pouco com você que é empreendedor. Então você que é empresário, empreendedor, que precisa de performance, quer cuidar um pouco mais da saúde, que é uma área que normalmente os empreendedores acabam deixando de lado ou negligenciando. Então eu trouxe um especialista aqui para falar sobre medicina integrativa, como você pode usar aí algumas ferramentas para melhorar a sua performance, para que você consiga aí ter qualidade de vida e prosperar na sua vida, no seu negócio, na sua vida como um todo. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, aproveita lá, inscreve-se no canal, clica no sininho para você receber os vídeos aqui do canal. Tem o podcast, tem vídeos institucionais, os shorts, tem conteúdo todo dia aqui para você. E quero apresentar então nosso convidado Rodrigo Luz, doutor Rodrigo Luz, que é médico, atende com medicina integrativa, né? Vou pedir para você se apresentar, falar um pouco desse trabalho que você faz. Conta um pouco da história aí para quem ainda não te conhece. Legal. Antes de mais nada, muito obrigado, Márcio, pelo convite, né? Eu me sinto honrado, não é qualquer dia que a gente é chamado para participar de um podcast. Que então, legal. Muito obrigado, né? Eu que estou animado aqui de ter essa troca, né? Assim, Então tá bom. Bom, eu trabalho com um segmento da medicina que é relativamente novo, que na verdade é uma terminologia que a gente chama de medicina integrativa, que o conceito básico da medicina integrativa é você fazer vários conhecimentos da área médica, integrando para que a gente consiga ter uma visualização de paciente mais como um todo. Né? É um caminho ao contrário, é uma modernização, digamos assim, do clínico geral ou do médico de família de antigamente, digamos assim. Né? Então a gente passou por um momento da medicina que a gente tem vários conceitos na medicina. Né? Então a gente tem, por exemplo, uma medicina que ela é uma medicina mais epidemiológica, que vai ver a população como um todo, que vai ver o que faz sentido ou não para o grupo. Né? A gente tem uma medicina que ela é mais focada em especialidades, então você vai em cada médico uma especialidade específica. Né? E a gente tinha antigamente um médico clínico geral que ele fazia aquele primeiro contato com o paciente, Sim. que ele conhecia o paciente nas suas particularidades, entendia que muitas vezes as queixas que ele dizia não eram as queixas reais que estavam acontecendo com o corpo dele, né? E isso ao longo do tempo foi se perdendo. A gente foi perdendo dentro da medicina o olhar para o indivíduo. A gente começou a olhar órgãos, a gente começou a olhar segmentos, tá? Então, quando eu fiz minha primeira residência em clínica médica, fiz patologia clínica, depois trabalhei um tempo na área de exame de diagnóstico, trabalhei depois com outros segmentos hospitalares, até que eu fiz a pós em endócrino e tal. E quando eu comecei a fazer a medicina integrativa, a ideia foi essa, foi olhar o ser humano não só como órgãos, mas entender que nós somos bioquímica, nós somos hormônios, nós somos neurotransmissores, nós somos emoções, e nós estamos também tudo isso coligado com um sentimento forte de uma espiritualidade, que nem que cada um, de uma forma ou de outra, às vezes traduz com outros nomes, mas nós somos seres, né, diferenciados nesse quesito. Né? Perfeito, então acho que a medicina integrativa acho que encaixa mais ou menos aí. Que legal. E assim, é uma visão bem legal assim, de até a busca, né? Porque às vezes o paciente ele tem uma visão que eu vou num médico ali, um clínico, por exemplo, para ele me indicar para uma área específica, né? Sim. Mas muitas vezes esse primeiro contato ele já pode dar toda a base, todo o atendimento ali que ele precisa, Sim. poder enxergar até mais pontos, às vezes, do que um ponto focal ali, né? É engraçado, né? Ou é interessante porque eu atendo paciente das mais diversas situações, entendeu? Eu atendo pacientes que chegam com cansaço, com fadiga, pacientes que querem perder peso, pacientes que estão estressados, pacientes que estão tristes, pacientes com autismo, né, ou alterações de comportamento, né, atletas de alta performance, dores. A gente atende muito paciente com dores, problema de digestão e processos inflamatórios. Então, é uma gama muito grande, né, de pacientes e que muitas das vezes eles procuram a gente até meio sem saber
ao certo o que vão encontrar, né? Porque é o que eu te falei, é um conceito relativamente novo, né? Então, e aí que está o legal da coisa, né? Você entender o que ele precisa e saber traçar qual que é a melhor estratégia para cada indivíduo de uma forma diferenciada. Não uma receita igual para todo mundo, né? Cada um tem uma característica diferente. Eu né? falo como paciente. Eu fui assim... eu fiquei... A palavra talvez impactado. Porque realmente é um trabalho muito específico, né? Então você ali naquele primeiro diagnóstico ali conseguiu... Talvez me descrever de uma forma que realmente, eu tô me sentindo assim mesmo. E que engraçado que eu não tinha essa visão, e aí todo o tratamento que a gente fez foi bem interessante. Me ajudou muito. Mas eu convidei você para a gente falar um pouco do empreendedor, né? Certo. Porque eu vejo que, até comecei falando sobre isso, o empresário, eu atendo muitos empresários durante o dia a dia ali, e eu vejo que... muitas vezes o empreendedor não se cuida muito, assim, ou só vai buscar um apoio médico ali quando já está com alguma doença, ou já está sentindo alguns sintomas mais agravados ali do estado atual dele, porque tem aquela, tô corrido, deixa para depois, e acaba às vezes focando muito no profissional e pouco no pessoal ali, na saúde, no bem-estar. E aí, entender como você... quais são as ferramentas ou algum tipo de tratamento que esse profissional pode trazer para ter mais performance, mais resultado, para melhorar a questão, algumas coisas que você trouxe aqui que a maioria dos empresários sente, né? Cansaço, estresse, dores, insônia. Então, assim, o que você pode compartilhar nesse aspecto aqui? Tá, vamos lá. Vamos começar a falar, a segmentar o grupo de empresários que é o seu público-alvo, né? Existe um grupo que eles realmente não procuram, né, o tratamento de primeiro momento. Muitas das vezes a esposa passou, alguém passou, e a esposa trai, eles vêm até meio, às vezes, nervoso, porque não pode perder horário, e a consulta é uma consulta demorada, o tratamento não é um tratamento que é rápido, né? A gente gasta tempo lá, né? Então não é incomum eles virem até meio bravos ou meio apressados no primeiro momento, até que eles consigam realmente entender o que é a proposta, né? A gente vê muito isso, principalmente em empresa que é mais familiar, ou quando toda a empresa é focada, né, as grandes decisões de uma pessoa só, né? Tem um grupo de empresários ou de chefes de departamento que eles vêm também quando eles estão passando algum processo específico, né? Então, às vezes até o superior, alguém que já passou comigo, que acaba indicando. Então, ele tem que fazer uma fusão, ele tem que fazer um processo de venda, ele vai mudar de empresa, ele vai fazer um grande projeto, e ele tem que trabalhar numa carga de trabalho, de coisas... diferente do que é a rotina dele, diferente do que é o preconizado, né? Então, do mesmo modo como você treina um atleta a fazer uma corrida de uma distância maior, então, a gente estava comentando antes, né? Uma corrida, quão saudável é, né? Existe uma curva em U, que é uma curva que ele vai falar que eu vou começando a correr, eu vou ganhando saúde, até que eu passo ali uma barreira de 10, 12, 15 quilômetros, ali para frente, quanto mais eu corro, pior é para minha saúde, né? Grandes distâncias não é uma coisa saudável. O trabalho é a mesma coisa, a gente tem uma carga horária que, dependendo do tanto que você é exigido, do nível de responsabilidade que você tem, qualidade do seu sono, alimentação, isso não é saudável mais. Perfeito. Mas não adianta você falar para a pessoa que, olha, você não pode trabalhar tanto. Rodrigo, você não está entendendo. Eu preciso até dezembro, eu preciso até o ano que vem, entendeu? Eu tenho que pagar alguma coisa, eu tenho que fazer essa venda. Então, existem situações, né? E a gente vai entender a necessidade do paciente, que aquele período era uma necessidade sobre-humana. A gente passou muito isso no Covid, entendeu? O paciente chegava lá e falava, estou com Covid, eu não posso parar. O Covid é uma coisa que é debilitante, a gente fazia um certo repouso, mas o mais rápido possível colocava ele de volta ativa. Então, nesses pacientes, a gente vai fazer alguma coisa focada para dar o amparo e o sustento para que ele consiga fazer o que ele precisa naquele tempo que ele tem que fazer. Legal. Né? Então, isso também é uma outra situação. Uma outra situação que vem cada vez mais frequente, né? Eu fiz até o meu outro podcast, foi falando sobre o burnout, também foi um grupo empresarial que me convidou. E o burnout é
É interessante, né? Ele tem uma... Aquela Isabela foi uma coisa que é interessante e é muito bem isso. A gente não tem burnout quando a gente não gosta do que a gente faz. Você não vai ver uma pessoa que trabalha, termina o serviço dela às 6 da tarde e tá pé da vida com o trabalho dela, ela não vai levar trabalho para casa, ela não vai estudar alguma coisa a mais, ela não vai ter tanto burnout. Ela não se sobrecarrega ela tanto. vai ter raiva, ela vai ter angústia, ela vai ter dor de estômago, mas o burnout mesmo, a fadiga hormonal pelo excesso do foco e da atenção, ela não vai ter. Então, quem gosta muito do que faz, quem faz aquilo com muito prazer, geralmente são os candidatos a terem esse tipo de fadiga e de burnout. Legal. Porque fazem demais. Isso. Não tem tempo de descanso, não tem tempo de se recarregar as baterias. Então, este paciente, ele é um paciente que chega assim. A esposa, os filhos, alguém próximo. Olha, ele... bugou, né? Ele agora apagou. Ele já não consegue mais raciocinar direito, ele começou a chorar, ele não quer sair de casa. Ou seja, ele chegou no estado de cansaço, de uma fadiga. E interessante que assim, né? Já que nós estamos viajando, como é que o pessoal motiva um cara desse? Você tem tudo que você quer, olha o que você já fez, entendeu? Como se o burnout fosse uma ingratidão, entendeu? E não é um cansaço, entendeu? É um cansaço. Caramba, que legal. Eu nunca pensei nesse aspecto, então... por gostar tanto, a pessoa coloca um foco ali demasiado e não consegue ter esse momento para recarregar. Mas é um negócio que, assim, uma dúvida mesmo. Uhum. Eu consigo corrigir, me recuperar e depois eu tenho probabilidade de voltar a ter o burnout? Ou não? Ele é algo que eu vou ter que... Tipo uma depressão que eu vou ter que trabalhar sempre para não voltar ao estágio atual. Como é que é? Vamos lá, tá? Vamos pensar assim. O que leva uma pessoa... quais são os estágios para você chegar no burnout, tá? Quais são os estágios que a gente fala de um hiperuso da sua glândula adrenal? A glândula adrenal, ela produz uma série de hormônios, ela está ali situada um pouco acima do rim. 3 glândulas comandam muito nosso ritmo biológico circadiano. Tireoide, pâncreas e adrenal, tá? É esse eixo, esses 3 eixos comandam os nossos hormônios sexuais. Então vamos falar um pouco da adrenal. Então digamos que você... antes de mais nada, a gente entende que a gente somos homo sapiens, somos seres humanos pensantes, mas nossa mente ela é acoplada numa biologia de um mamífero. Tá? Então vamos dizer que a gente se depara com um perigo, com um leão, tá? E um leão olha para mim, e naquele momento a gente começa a desencadear os nossos mecanismos de fuga e luta. A gente vai correr, a gente vai fugir, a gente vai lutar, a gente vai fazer alguma coisa. E ninguém fica tanto tempo assim de olho no leão, ou você corre ou você morre. Sim, certo? Perfeito. Então, na primeira fase, a gente tem uma hiperativação de adrenal. A gente consegue trabalhar muito, a gente não precisa comer tanto, o nosso sono é mais reduzido, mas a produtividade se mantém. Então, tem pessoas que estão nessa fase há anos e se gabam por isso, entendeu? Sim. E chega lá e fala, não preciso comer, não preciso correr, blá, blá, blá. E não preciso dormir, eu não preciso de férias. Eu vivi máquina. Eu vivi num período desse por muitos anos da minha vida. Sim. Me orgulhava de trabalhar todos os sábados, me orgulhava de minhas férias ser muito reduzida. E a gente não só é induzido, como a gente é parabenizado quando faz isso. Nossa, olha o fulano, trabalha tão bem. Performance, né? Uma máquina, né? E a gente pode viver nesse período muito tempo. Tá? Tem pessoas que ficam dias, meses, mas tem gente que fica muito tempo. Uma fase 2, quando você já começa a dar sinais que a glândula começa a entrar em estado de um cansaço, né? A gente evita atualmente às vezes falar em fadiga, porque, né? Mas é um estado onde ela não consegue manter a demanda hormonal da adrenal. A gente tem o que a gente chama de fase 2. A gente tem uma hiperativação de manhã e ela vai descendo a atividade à tarde. A gente consegue monitorar isso fazendo exame de cortisol. Mas o cortisol tem que ser o cortisol salivar, não adianta fazer salivar o sangue, tá? Porque o cortisol sangue, ele mede o pool do dia inteiro, então tem que ser na saliva de hora em hora, né? Cedo, tarde à noite. A fase 2, então, é aquela pessoa que chega assim e fala assim, nossa, eu acordo pilhado, hoje o dia vai ser fantástico. E depois chega à noite, depois da noite a energia tá caindo, eu tô acabado, 6 da tarde eu tô acabado. Então ela acorda de manhã, achando que ela vai trabalhar e vai no happy hour, tá? E chega 4 da tarde, ela não quer fazer mais nada, tá? Como se fosse um animal. E a glândula adrenal, ela comandaria
mecanismo de caça. Então é como se fosse um adrenal, um animal que no primeiro momento sai para caçar, está muito focado, ele quer pegar a caça, e depois de um tempo que ele não pega, ele começa a fazer assim: a maior parte da nossa caça está no período da manhã. Vamos concentrar nossa energia de manhã. Não consegui caçar, não comemorei, não fiquei feliz, não sobrevivi, me desliga de tarde. Caramba, que legal. Quando isso continua, quando esse processo continua indo adiante, tá? E eu não consigo fazer o quê? Caçar, ter a concretude do meu trabalho, comemorar e descansar, a gente parte para uma fase 3 da coisa, tá? Onde a gente tem uma ativação de manhã ruim, a pessoa não consegue sair da cama com jeito, tem que tomar litros e litros de café, e chega à noite eu estou desperto, eu não consigo dormir. Eu fico o dia inteiro pensando na hora que eu vou dormir, quando chega à noite eu não durmo por nada. O seu organismo está pensando assim: vamos tentar caçar os bichinhos da noite. E aí talvez que venha insônia e... Insônia, sono picado. Se você acordar uma vez à noite para fazer um pipizinho, não vai, mas se você acordando mais que 2, 3 vezes, né? E se isso continua, se você continua tentando sair para caçar e não caçando, você entra na fase 4, que é a prostração total, né? Que a sua energia cai durante todo momento, cedo, tarde à noite. Você entra numa falência dessa situação adrenal e você entra num cansaço, como se você, o mamífero, quisesse deitar e esperar quando, sei lá, vem as novas zebras aí na savana. E se isso continua mais um pouco, a gente tem 2 caminhos, tá? Ou a gente vai para as alterações do estado do humor, angústia, ansiedade, melancolia, tristeza, depressão. Isso que eu ia perguntar mesmo, porque isso geraria já, né? Ou a gente vai para as crises de pânico. Então eu estou lá deitado, ou estou num lugar trabalhando, de repente a adrenal dá uma acordada e de uma vez ela joga adrenalina, taquicardia, vontade de morrer, vontade de fugir. É como se você tivesse um animal ferido que precisava sair dali de qualquer jeito. Entendi. Nesta fase, tanto nas crises de pânico quanto na alteração do estado do humor, a gente já está num burnout, a gente está no estado de fadiga, né? Porque aí vem a parte psicológica também, não vem? Tipo assim, talvez a autocobrança de, tipo, a mente falando produz, e o corpo, tipo... Você não consegue produzir mais, entendeu? É aquela frustração, né? Do atleta que às vezes chega e ele fala assim: mas no ano passado eu corri tal prova e fiz tanto de tempo e agora não consigo mais, né? Perfeito. Fala, tá bom, então você vai diminuir um pouco do treino, a gente vai repor suas vitaminas, colocar teus hormônios no lugar, vamos acertar a sua alimentação, né? E em pouco tempo ele consegue resultado de novo, entendeu? Não é treinando mais, muitas das vezes. Não é um esforço aquele de desgastar, né? E aí, aquela questão de ajuste. Fazendo essa analogia, mas agora eu não consigo produzir o que eu produzi, então vou trabalhar mais horas, entendeu? Uma outra forma de se entender, imagina que você tem um cavalo de raça, tá? E aquele cavalo de raça, todo domingo ele ganha um grande prêmio. E você tem a felicidade, todo domingo você vai lá, ele corre e você ganha o prêmio dele. E aí você começa a ficar um pouco mais ambicioso, o pessoal começa a falar: mas seu cavalo é muito bom, põe ele para correr também quarta-feira. E agora ele corre quarta e corre domingo. E aí depois você aumenta, ele corre segunda, quarta e domingo. E depois ele corre segunda, terça, quarta, domingo. Já não ganhou terça, já não ganha todo domingo. Só que você acostumou a ter aquela produtividade, então você põe para correr sexta-feira também. Aí chega uma hora que já não ganha segunda, não ganha terça, quarta não ganha, quinta machuca, e já não ganha mais nada, e você faz o quê? Você bate no cavalo, você judia do animal, mas o animal ele está acima do limite, ele não tem um período de recuperação. Perfeito. A nossa mente é assim também. Nós temos um período que a gente aprende e tem que ter um período de um deload para a gente poder recuperar para a gente poder interiorizar, né, de aprofundar essas situações aprendidas, né? E a grande dificuldade é essa, ter sabedoria em peraí, vou me cuidar um pouco. Até que ponto vai, né? Então, assim, isso você está trazendo vários pontos aqui que a minha experiência com os empresários que pegam, que às vezes a pessoa, como você falou em alguns exemplos aqui, né? O cara, ou ele é o decisor, ou tá num momento específico, e aí aquela fala na cabeça, né? Tem que fazer, não pode deixar para depois, e aí vai acumulando onde chega nesses níveis mais elevados, né?
Você falou um negócio das horas que a gente estava até comentando antes aqui, e eu quero trazer esse ponto que foi um ponto que nos últimos dias aí gerou bastante movimento na internet, que foi um post que o Thiago Nigro fez lá no Primo Rico, né? Que era uma frase do Geraldo Rufino falando que não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho, né? E aí muita gente se posicionou contrário, porque, pô, ele está incentivando a burnout, a desgastes emocionais, físicos, né? E aí, assim, minha posição para isso é que, claro, que uma pessoa que se submete a tantas horas de trabalho por uma sequência, ela com certeza vai colocar em risco, né, a saúde física, psicológica. Mas existem alguns momentos que, como você mesmo trouxe, né, o empresário, ou um trabalhador mesmo, ele está num projeto, ele está numa nova empreitada, ele começou, às vezes, está começando do zero um negócio que ele não tem tanto suporte de pessoas, então tem que, às vezes, esticar um pouco mais ali o dia, né, ou começar um pouco mais cedo, e aí ele tem uma jornada muito grande. Quais são as ferramentas hoje que a medicina integrativa pode ajudar essa pessoa a passar por um período desse sem ser tão nocivo ou tão prejudicial à saúde? Assim, não sei se, Cara, se legal. pode ser isso. É interessante, né? Dava pra gente conversar um dia inteiro aí. Ah, que beleza. Manda bala. É um assunto, nossa, assunto empolgante, né? Tá, então vamos começar a pensar assim, né? Não existe pobreza que resiste a 14 horas de trabalho. Primeiro eu acho assim, tá? Vamos diferenciar o que é o trabalho, muitas das vezes, mental, intelectual, de um trabalho mais tipicamente corporal, físico. Tá? Perfeito. Então vamos pensar que a pessoa ela trabalha com uma coisa extremamente física, ela não usa muito a mente, tá? Considerando que todo trabalho, mesmo os físicos, usam a mente, mas vamos dizer que naquele trabalho ele não tem muito poder de decisão. Ele é um operador de uma máquina que vai na linha de produção, ele faz aquilo e etc. Tá? Ok. A gente vai ter o cansaço corporal. Então ele vai, ele descansa, ele dorme, ele come, entendeu? E ele vai tocando, né? Então você vê que tem muitas sociedades, mesmo no Brasil, tem gente que tem 2, 3 empregos, uma série de coisas que vai tocando durante um certo tempo, tá? Depois disso, o que falta nesse paciente? Falta ele comemorar a caça dele, falta ele, né, ele ter a satisfação, porque às vezes ele vive numa situação que ele trabalha a vida inteira e muito, mas o trabalho dele, a remuneração dele não deixa ele sair daquela condição dele. Perfeito. Certo? A outra coisa que a gente tem que entender é que existe um trabalho que ele tem um valor agregado. Tá? O valor agregado, você agrega valor não só executando, mas também aprendendo. Então, eu acho que eu trabalho muito, mas não necessariamente eu trabalho sentado no meu consultório. Eu trabalho estudando, eu trabalho interagindo, eu venho no podcast aqui para mim. É uma diversão, é um prazer, mas é um trabalho. Eu estou aprendendo com você, eu estou interagindo com as coisas. Também chega a ser alguma coisa que agrega. Tá? O grande medo que eu vivi isso e que eu passo muito para meus pacientes é até que ponto aquilo que você está fazendo está sendo alguma coisa sacrificada. Então eu vou trabalhar durante um tempo, 12 horas, 14 horas por dia. Eu sei que é um tempo, eu sei que tem uma meta, tem começo, meio e fim. Né? Então eu tenho paciente, por exemplo, que trabalha em plataforma em alto mar. Ela vai trabalhar esquema de trabalhar quase 16 horas, descansa 6, 8 e volta de novo. E assim ela fica 3 meses nesse batidão direto. Tá? Ou pessoas que trabalham em esquema de plantão. Ou, né, tem gente que sai daqui agora, voltaram às reuniões presenciais, então ele vai daqui, ele chega na Alemanha, ele tem que fazer uma reunião e tem que voltar. Ele desce do aeroporto, vai, faz a reunião presencial lá e volta, né? Porque aquele assunto dele precisa de ser presencial. Então, a gente entendendo a situação, a gente começa a ajustar individualizado. Então, vamos pensar que a gente faz assim, ele está com adrenal que está ruim. O básico é a gente tocar vitamina C em dose alta, arginina, ácido pantotênico, são vitaminas e são suplementos que eles amparam a glândula para ela aguentar um aporte de trabalho melhor. Essa pressão maior. Aí, isso, né? Legal. Uma tireoide, a gente coloca selênio, a gente coloca zinco, a gente coloca iodo, tá? Quando a glândula começa a falhar, depois de um tempo, ela começa a dar sinais que está falando alguma coisa, a gente tem que entender que o paciente diz, olha, hoje a gente alerta, fala,
aqui você está tendo esses problemas assim, eu não posso agora. A gente pode até suplementar algum hormônio por ele ali, né? Ou entendendo o eixo. Então, é muito comum, por exemplo, quando a gente tem uma adrenal que está com uma energia de produção mais baixa e uma tireoide também, lembra que é um tripé? Sim. Qual que é a glândula que aumenta? O pâncreas. Pâncreas. E a gente vê a obesidade explodindo. Então, o paciente ele quer emagrecer, a gente chega lá, a gente faz um nível de insulina muito alto, uma resistência de insulina absurda, curva de glicose e insulina bastante alterada. Enquanto a gente não mexer nas outras duas glândulas, a gente tentar baixar a força só a produção de insulina, a gente não vai ter tanto resultado. Ou tem um resultado, depois para de ter o resultado. Perfeito. Né? E talvez é um ponto, quando a pessoa começa a ficar estressada, ela vai potencializando esse... Exatamente. Porque aí, às vezes fica mais ansiosa, come mais, aí tem toda essa resistência. Então a gente tem exames que a gente consegue, por exemplo, ver capacidade absortiva, o que eu absorvo mais, o que eu absorvo menos, tá? Que são as particularidades, né, de cada indivíduo. A gente fala os pleomorfismos dos indivíduos. Então tem paciente que não absorve zinco, tem paciente que não absorve cromo. Então a dose para ele vai ter que ser bem mais do que a dose do vizinho dele. Perfeito. Tá? A gente tem também exame de DNA. Então, pelo DNA hoje, a gente começa a entender como é que a metabolização dele de serotonina, qual é a dopamina, quão intenso ele fica na alegria, na tristeza. A gente consegue ver isso pelo DNA e a gente tem ideia da parte neurológica do paciente. Que legal, tá? Que legal. A gente tem testes de personalidade que a gente consegue... E aí tem vários testes de personalidade, né? Eu trabalho tanto com análise de padrão corporal, tá? Que a gente tem os tipos básicos dos padrões. Na verdade, nós somos todos uma mistura de vários deles, né? A gente tem análise do padrão baseado no Enneagrama, que dá para a gente ter uma ideia do tipo, do perfil, dos subtipos, das asas, uma série de coisas que você começa a entender por que ele reage, por que ele faz daquele jeito, né? Legal. A gente tem que ter um pouco de ideia de em qual contexto ele está inserido. Então a gente vai entender que tem pessoas que eles foram forjados e treinados a serem duros, a trabalharem, ou pessoas que foram treinadas a guardar tudo. Né? Tem reprimir ali. né? Entendi. A gente tem que entender que existe um viés muito forte, muitas das pessoas, mesmo nas que não alegam que não acreditam em nada, isso já é também uma forma de ter tido uma crença. Então, os padrões de crenças, né? Então, a gente usa bases da PNL para a gente entender padrão de crença, padrão de comportamento, né? E aí, com isso em mãos, a gente vai tentar achar qual é o melhor caminho para tirar ele daquela situação. A gente vai entender o que o paciente quer, certo? Perfeito. E entender como é que a gente vai, de comum acordo, bolar uma estratégia, né? Tem um negócio que eu acho muito interessante, né? Que quando Steve Jobs começou a desenhar o iPhone, né? Eu adoro ler biografia, né? Então ele fala que quando ele começou a desenhar o iPhone, né? Das pessoas da equipe lá, não sei quem foi, não me lembro quem era, começou a falar para ele assim: escuta, mas você não vai fazer uma pesquisa de mercado para você ver qual vai ser a aceitação do público desse iPhone, né? Ele já tinha uma experiência, já tinha criado vários computadores ao longo da vida, uma série de coisas, mas ele falou assim: não, o público não sabe o que ele quer. Perfeito. Entendeu? Eu vou criar o desejo. Então, muitas das vezes, o paciente ele chega assim: eu quero perder peso, né? Sim. Eu quero perder peso. Ponto. Eu quero parar de esquecer. Eu estou cansado. Ele não sabe por que isso está acontecendo com ele. Ou estou com taquicardia. Fui no cardiologista e está tudo normal. Eu estou com insônia. Tomo remédio para dormir, mesmo assim não durmo. Entendeu? Eu estou com uma pressão que não se controla. E a gente começa então a mostrar para ele que aquilo que ele acha como a causa da doença, ela é a ponta do iceberg. Perfeito. Entendeu? A taquicardia não é do coração. A taquicardia é a adrenalina que está caindo, é uma tensão, é a noite que ele não dormiu, são crises de hiper e hipoglicemia, são outras coisas e o coração ele só reage ao que está acontecendo. Perfeito, perfeito. Entendeu? Que incrível. E assim, e por isso que é tão importante fazer esse trabalho, né? De ter um apoio, investir nisso para poder melhorar ou equilibrar ou conseguir a performance aí nesses Sim, eu pontos. já cheguei, por exemplo, a clientes que eram
empresários que chegaram lá, que estavam em momentos de tomada de grande decisão, e a gente percebe, né, que ele está com uma certa angústia mental, e às vezes ele começa a entrar que eu falo assim, olha, você não vai tomar decisão nenhuma por uma semana, nós vamos fazer alguma coisa em uma semana, 10 você pede um prazo maior para você poder colocar a tua parte mental no lugar. E a gente coloca, né? E evita que ele faça alguma decisão precipitada, no impulso, na raiva. Nós somos seres emocionais. Sim, com certeza. Certo? Então, nas emoções, se elas não tiverem muito sob controle, as decisões que a gente acaba tomando são decisões que muitas das vezes a gente arrepende para frente, porque naquele momento a gente não estava nem no nosso melhor, a gente não estava no nosso eu, não estava no seu eu de verdade. Todo mundo, em algum momento na vida, chega a pensar, seja na infância, na juventude, alguma hora, nossa, aquilo ali, por que eu fiz aquilo? Tava nervoso, tava com fome, tava com sono, entendeu? Tava correndo para algum lugar, tava apertado de grana, entendeu? Então, é nesses momentos mais críticos que você tá no seu melhor, você consegue estar raciocinando. E aí, e até complementando, assim, eu vejo muito que tem muito empresário que talvez não tá legal fisicamente e ele também não reage, né? Talvez aquele ponto que você trouxe, né? Então a energia já não tá tão boa, que eu conversei com a empresária hoje de manhã, tipo assim, ela, a empresa não tá indo bem, só que eu não tenho energia para trazer a motivação pro time, para tomar decisão. Então assim, eu ia lá, chegava, tá aqui, você precisa fazer isso, tem que chamar junto aqui, fazer uma reunião aqui, talvez tenha que desligar, talvez tenha que falar pra galera, vamos virar o rumo aqui do barco. E aí você volta na outra semana, a pessoa não fez. Não fez. Aí você pergunta, mas você entendeu? Faz sentido pra você? Não, é isso que eu quero. Tá, aí você volta na outra semana, cadê a decisão? Porque falta muitas vezes essa energia. Então, hoje na reunião ela falou, tá faltando força. Eu não tenho essa motivação, eu sinto que eu tô entrando num estágio de depressão. De depressão, verdade. Por conta talvez o excesso de reveses aí que ela teve na carreira, na empresa. Ou talvez fisicamente não tá alinhado ali o hormônio, alguma coisa nesse sentido aí, como você vem falando. E a gente vem num período de extrema cobrança, né? A gente vem num período que a gente é muito cobrado. A gente é muito cobrado, as coisas estão se evoluindo muito rápido. Então, se hoje a gente não tiver a sensibilidade de você estar se atualizando com as coisas, em pouco tempo você começa a ficar para trás no trabalho ou na empresa, uma série de coisas. Então, a sua empresa está muito bem hoje. Ok, nada garante que o ano que vem ela vai estar assim, né? Exatamente. E nós estamos saindo de um período de pandemia que eu acho que talvez supermercado e só, né? E bebida alcoólica, cerveja. Eu tenho clientes que são CEO de bebidas e de fábrica de latinha. Tem uma que produz nessa latinha. Esses, né, fizeram muito. Nunca se vendeu tanta bebida no Brasil quanto na pandemia. Sim. Viram um problema social crônico. Isso, né? Isso que eu ia falar. Tirando isso, todos os negócios foram afetados. A gente teve que mudar repentinamente, de um dia para a noite, a forma que a gente trabalha. Sim. Mudou a comunicação. Entendeu? Mesmo, por exemplo, você vê um podcast desse há 3, 4 anos, isso não era nem muito utilizado. Né? Sim, hoje em dia a gente fica em casa, a gente curte assistir. Né? Vira um conhecido da gente, né, o podcast. E forma de trabalho, empresa. Então, isso fez com que muitas das certezas elas foram desmoronadas. Né? Relacionamentos que se acabaram e uma série de coisas. Então, quando o ser humano ele é desafiado a sair de um lugar, de uma zona de conforto que é tão falada assim, né? Isso gera um estresse, né? Isso gera uma ansiedade. É o desconhecido, vai dar certo, não vai dar certo, né? Então, por conta disso, eu acredito que a gente tem tido um número muito grande de situações ditas estressantes, né? Na verdade, conflitantes, né? Sim, perfeito. Você falou de um ponto que eu queria perguntar para você, essa questão dos neurotransmissores ali, dopamina, serotonina. Se fala muito na internet hoje sobre o vício em dopamina, né? As pessoas têm essa...
talvez até as redes sociais que engajam esse tipo de comportamento mesmo, né? Então, a gente falou outros dias aqui sobre jogos, né, online, aposta, que tudo isso é uma explosão de dopamina de forma artificial, não sei se existe esse termo, né? Mas que talvez prejudique a saúde da pessoa, né? Como é que você percebe disso? O que a pessoa pode começar a trabalhar para melhorar essa parte? Essa pergunta é muito legal, muito legal. Vamos pensar assim, tá? O ser humano é viciado em dopamina. Dopamina é a recompensa do que ele faz, né? Então a gente é viciado em dopamina. E existe basicamente 2 tipos de liberação da dopamina. A gente tem, vamos pensar no aromatizador de ambiente, tá? Eu gosto de falar com exemplos, com metáforas, porque ótimo, fica ótimo de entender. Excelente. Né? Então vamos lá, um aromatizador de ambiente. A gente pode colocar no modo que você libera um aromazinho pouco e constante, ou a gente pode colocar naquele modo que a cada 3 minutos ele solta um pico de aroma e depois... Tá? Perfeito. Então a gente tem esses 2 modos da dopamina ser liberada. A gente pode ter uma liberação aguda, tá? Então eu pulo de paraquedas, eu corro em alta velocidade, eu faço alguma coisa, eu recebo uma notícia, né? Eu vejo alguém que a gente gosta, então solto uma descarga alta, né? Ou eu posso ter uma geração contínua. Eu estou trabalhando, eu estou aqui num piquenique com a minha família, eu estou conversando com meus amigos e o papo tá legal. É uma liberação mais contínua. Legal. Tá? Um dos segredos de uma saúde legal é você conseguir um estado onde a liberação da dopamina ela não seja um pico, nem seja muito alto, mas seja uma liberação mais contínua. É um estado que a gente fala de uma certa felicidade. Certo? Eu estava pensando nisso. Assim, uma certa felicidade, tá? Uma satisfação, um prazer de viver. Exatamente. Legal. Tá? A gente precisa ter alguns picos de vez em quando, senão a vida fica muito reta. Agora, quando, por exemplo, eu tenho um videogame, né, um exemplo muito legal, eu publico um negócio no Instagram que você fica dando os likes, isso vai, de uma certa maneira, gerando essa liberação de dopamina, né? E você fica passando de fases e o videogame ele é projetado para te liberar muito dopamina. Você dá um tiro, ganha um dinheiro, dá um tiro, vende uma moedinha, você faz alguma coisa. Então, você tem premiação. Estímulos ali. Premiação, prêmio, certo? Tá. Por que tanta gente perde dinheiro no Bitcoin? Por que tanta gente perde dinheiro na bolsa? Porque você vai aquilo, premiação. Caça moedas, caça níqueis, premiação. Tá ganhando, tá perdendo, mas vai ganhar, certo? Esse é a liberação dos jogos de azar, que é mais ou menos o videogame. Legal. O problema é que quando você tem liberação de dopamina desse jeito, você acostuma o corpo a receber tantos esses estímulos. Então vamos dizer um jovem que está acostumado a ficar X horas no videogame. A gente tem um efeito down regulation da dopamina. Depois que ela sobe muito, ela cai abaixo do basal, para depois retornar. Então ele joga 2 horas de videogame, ele sai, ele entra no estado de uma Wandinha Adams, um mortício, assim, um negócio meio... certo? Até aquela bad vibes, né? Tipo, ele tá naquela... Exatamente. Até ele voltar de novo no lugar dele. Entendeu? E aí nada vai ser tão interessante. Então a aula vai ser chata, conversar com os amigos vai ser chato, e treinar vai ser chato. Então o ideal é a gente colocar no jovem um tempo. Olha, você pode jogar videogame, sei lá, 1 hora, 40 minutos por dia, é muito pouco. Porque começar 2 horas, porque mais do que isso, você está viciando o seu filho a liberação rápida da dopamina. Ele vai querer resultados curtos, ele não vai ter paciência para fazer um curso, ele não vai ter paciência para estudar, ele não vai ter paciência para ler um livro, ele não vai ter, a gente fala paciência, na verdade ele não vai ter interesse, ele não vai ter liberação de dopamina naquilo. Perfeito. Tá? E aí a única solução é voltar para o ponto inicial, que era o jogo, né? Ou aquilo que gera bastante... Né? Entendi. E aí, Perfeito. uma coisa interessante da dopamina, quando a gente tem uma escala de régua assim, de liberação de dopamina, né? A droga, por exemplo, ela libera uma quantidade absurda de dopamina, tá? De modo que o problema é isso. A pessoa toma droga, libera tudo, dá um down, depois ela vai querer chegar naquilo de novo, né? E aí, o que vem depois o que vai acabar liberando, mas assim, bem mais abaixo, a gente tem atividade física, esportiva, alimentação e sexo, né? Então, que são coisas que normalmente deveria usar para liberar a dopamina,
né? Natural, né? E aí você vê, às vezes, paciente que chega lá, né? E eu atendi uma hoje, né? Uma pessoa bem sucedida financeiramente, tem uma empresa, uma série de coisas, né? Muito acima do peso, porque ele trabalha aqui, a empresa dele no começo foi alguma coisa que deu prazer. Hoje não é mais, ele cansou daquilo, do jeito, do excesso, certo? Ele não faz atividade física mais porque ele está muito acima do peso. Ele não consegue ter nem libido, porque os hormônios sexuais dele foram pro brejo, e nem condição para ter. Então, o único prazer que sobra para ele é aquele que libera muito dopamina, que é açúcar e carboidrato. Então, ele come, entendeu? E aí, quando você fala para ele, vamos ter que diminuir a comida, ele fala, doutor, é o meu único prazer, é comer. Entendeu? Nossa. A gente tem que incentivar ele a começar uma atividade física, a gente tem que recuperar a libido dele, recuperar a capacidade dele ter uma qualidade boa de sono, entendeu? Para ele começar a não ter só na comida a fonte de prazer. Isso é muito triste quando a gente chega e fala isso, né? Caramba. E olha que legal, que às vezes é aquilo que você falou, né? A vontade da pessoa é emagrecer. Só que tem muita coisa por trás, né? Então não é só, beleza, Sim. Então não é só uma dieta. Até porque aí, nesse caso, você está tirando a única fonte de prazer da pessoa, que pode desencadear várias coisas negativas. E aí chega num ponto que comer também já não é a fonte de prazer tão mais. É porque não comer dá o down, que é o caso de quem trabalha muito. Então, na pandemia, muita gente teve que ficar em casa, se viu numa situação que ele teve que conviver com a família que, né, depois de um tempo ele achou que só convivia à noite e cedo ia embora. Entendeu? Então, teve que chegar lá. E aí foi bom, e meu prazer era trabalhar, agora nem tem isso mais, começou a entrar nesse problema também, né? E o contrário também, né? Pessoa que às vezes trabalhou demais, que chegava uma hora que depois que teve a pandemia, que tinha que voltar, ele percebeu que era muito melhor não ir naquele estado, queria continuar ainda no home office ou afastado. Então assim, a gente teve muitas mudanças na forma de ver o mundo, de pensar nessa pandemia, né? Foi um negócio que foi muito... A gente não consegue mensurar ainda quanto foi, né? A China, que já estava acostumada a ter grandes epidemias, assim, né? Que para nós o Covid foi, né, a primeira. A maior. Eles, não foi a primeira, é verdade. Nós tivemos H1N1, tivemos outras coisas antes, tem razão, né? Mas não num cenário igual a pandemia, né? De fechamento, né? Ali, exatamente. Lockdown. E lá na China eles já tiveram alguns períodos que eles andaram fechando alguns lugares. E aí eu vi um trabalho que eu achei interessante que fala o seguinte, que isso eu vi na pandemia, que a gente estava fechando e falava assim, olha, quando tudo voltar ao normal, a gente vai se abraçar, a gente vai sair na rua. E não aconteceu nada disso. Na verdade, quando o ser humano é colocado numa situação de perigo, ele não tende a se tornar solidário, ele tende a se tornar egoísta. Então, o que se observava nesses trabalhos, nessas populações da China que tiveram que ficar fechado alguns períodos maiores, é que a solidão, a angústia, o egoísmo, a autorreferência, né, se tornou muito maior, né? Perfeito. E aí ainda existe um outro lado ainda que também me veio agora à mente. É o fato de que, por exemplo, vamos pensar essa postagem, né? Então o cara tá lá, tá com dívida, não sabe como sair, né? Você estava me falando que você trabalha em ajudar a pessoa a entender como é que funciona o sistema bancário e sair. Ele não sabe como sair. Perfeito. Ele não é a falta de trabalho. O cara trabalha feito um maluco, entendeu? Mas ele tem um filho que está doente, ele tem uma outra situação. E aí, de repente, ele lê um negócio. Olha, não existe pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Meu, de verdade, é uma maldade que não tem tamanho. Um negócio desse. E a gente escuta muito isso. Confie mais em você, seja mais você. Sendo que, na verdade, eu acho que é o seguinte, olha, você tem que confiar em você a tal ponto de que se precisar de ajuda, você tem que pedir. Isso. Entendeu? Tem que ter essa visão, esse autoconhecimento. Tanto que é um dos tripé aqui do podcast. Sim. Porque não adianta só buscar conteúdo técnico, só você, às vezes... pegar receitas mágicas na internet e se você não se conhecer, porque às vezes é bem o que você trouxe aqui.
muitas vezes você precisa se conhecer para entender onde você tem que ter uma atenção específica e quem pode te ajudar a melhorar aquele aspecto, né? Porque às vezes o que funciona para um não funciona para o outro. Por exemplo, o cara vê lá, então vou fazer dieta tal na internet aí porque falaram que é bom. Comum isso, é. Aí o cara começa e arrebenta tudo ali, o fluxo dele, porque talvez não faz sentido pro físico dele, para aquilo que para você funciona, para mim não, né? Então agora, se eu me conheço, eu consigo chegar para você e falar, Rodrigo, eu tô com esse problema, com essa situação, como você pode me ajudar? Você falou bastante da pandemia, que eu vejo que realmente ainda tem muita coisa que a gente não entendeu ainda quais são os resultados, né? Mas pelo que você atende ali de pacientes, houve esse aumento de ansiedade, ansiedade ou depressão por conta de ter talvez essa pós-pandemia aí que gerou? A pergunta é boa também. Como é que a pessoa consegue, de algumas, sei lá, trabalhar isso de uma forma que algumas coisas que ela consiga agregar aí na vida dela para diminuir essa pressão aí que foi gerada nesses últimos meses, esses últimos anos? Tá. Vamos pensar assim. Vamos abrir também em 2 leques de assunto. Vamos pensar primeiro que novas formas de aprender a trabalhar, digamos assim, tá? Então, uma coisa que eu acho que tem acontecido muito ultimamente é uma expansão do conhecimento, tá? O conhecimento se expandiu de uma tal maneira e ele vai numa rapidez tão grande que antes, quando eu fazia medicina, a gente ia ter a prova de neurologia, a matéria toda que ia cair, o professor falava, eu estou usando de referência o livro do De Angelo, do Natrini, sei lá qual. E aí, se você estudasse aquele livro, em tese, você era detentor de todo o conhecimento necessário para fazer aquela prova. Legal. Tá? Minha filha está no 2º ano de medicina. Ela vai fazer a prova, a professora, o assunto é tal, né? E a quantidade dos assuntos que ela tem está espalhado e pulverizado em vários livros, várias aulas, qualquer coisa. Certo? Então, este é um conceito. O conhecimento agora não está num lugar só. Ele está espalhado. Sim. Certo? Quando isso começa, então, a ficar mais visível para mim e para muitas pessoas, você é capaz de entender que é melhor você deter o seu conhecimento na sua área e se agregar de pessoas com os conhecimentos nas áreas das outras. Então, é partir exatamente o contrário do que o resultado da pandemia te propõe, que é o egoísmo e o se fechar para começar a trabalhar em estados agregados. Então, a clínica do Dr. Rodrigo, por exemplo, hoje ela conta com uma equipe de 10 pessoas. Né? Eu tenho um senhor, né, o seu Amadeu, que faz a gestão para mim. Né? Eu tenho a Mércia, que toma conta de todo o operacional do negócio. Né? Eu tenho as minhas meninas da enfermagem, eu tenho, né, o pessoal que faz atendimento. Então, eu tenho uma equipe por trás da coisa. Né? Eu vou começar a trabalhar com as parcerias agora, então vou trabalhar com uma pessoa que é muito focada em determinado assunto, alguém que é mais focado em genética, alguém que é mais focado, né, eu tenho uma parceria com alguém que faz termografia para mim. Então a gente começa a trabalhar com outros tipos. Eu acho que é isso, né? Você percebe que você não está cansado, não está produzindo, você está se irritando por coisas que normalmente não te irritaria. Então, por exemplo, isso é uma coisa que acontece muito, né? Por que você está aqui? Não, porque lá em casa quebrou um prato no almoço de domingo e esse homem surtou. Ele ficou 2 horas gritando com todo mundo por um causa de prato que quebrou. Certo? Entendi. E ele para lá na porta com um carrão. Né? O que tem dinheiro, um prato não é nada. O prato ele foi o estopim do extravasar de alguma coisa. Perfeito. Entendeu? Ou pessoa que às vezes chega e, por situações pequenas num trânsito, por exemplo, faz uma briga desproporcional, né? Ou seja, mas é porque ele brigou com um prato. Não foi. Aquilo lá foi o extravasar. Sim, então, quando gota a pessoa, d'água, né? Tá bom, então eu vou me cuidar. Então, e aí o cara pensa assim, a pessoa pensa assim, não, então como é que eu vou fazer? Já sei. Eu vou fazer uma meditação, eu vou fazer, né? E sendo que às vezes o que ele precisa é muito mais profundo que necessariamente aquilo. Né? Não estou dizendo que isso não tem valor, tem muito valor. Claro. Mas tem que olhar com cuidado ou deixar uma outra pessoa que está do lado de fora fazer isso para você. Legal. Né?
Você trouxe um ponto aqui que eu fiquei pensando, assim, como é que você percebe hoje que, assim, essa questão de excesso de informação, hoje, você dá um Google ali, você encontra todas as respostas, basicamente, Sim. ou quase todas, né? Hoje eu vejo que tem muito autodiagnóstico, né? Então você Sim, tá com tem. uma dor na barriga, você coloca lá dor na barriga. Aí já sai lá 10 respostas, você lê, fala, tô com aquilo. Como é que esse tipo de informação, quanto que isso pode prejudicar as pessoas? Ou como a pessoa pode usar as ferramentas que existem aí na internet para poder facilitar um tratamento, um trabalho? Como é que dá para equilibrar esse jogo, né? Porque tem muita gente Interessante. que pega e, pô, beleza, então eu já sei tudo, né? Já chega com um diagnóstico pro médico, né? Eu tenho uma parcela grande de clientes, mas grande, acho que, sei lá, é mais da metade, que eles investigam não só o que eles acham que eles têm, depois aquilo que eu vou falando, eles traem estudando sobre aquilo que a gente conversou. E isso é muito legal. A pessoa, quando pratica o autoconhecimento, autoentender da sua saúde, da sua situação, suas características, também é um autoconhecimento, né? Legal. E isso é muito importante, né? Eu acho que assim, a primeira coisa é você tomar cuidado do que você lê, quem está falando aquilo e aonde você lê, tá? Perfeito. Eu não tenho capacidade de avaliar, por exemplo, se vamos dizer que se me passasse aí, sei lá, 10 vídeos de alguém falando sobre alguma coisa de finanças ou alguma coisa assim, talvez o que fosse muito grosseiro, eu teria que falar, isso aqui pode, isso aqui não pode. O que for um pouco mais profundo, eu falo, não, fala com o gestor, alguma coisa fala com a minha advogada, porque eu não tenho esse conhecimento. As coisas são muito profundas, tá? Mas eu consigo ver, por exemplo, tanto de blogueiro, TikTok, Instagram, uma série de coisas, outras pessoas da área de saúde falando cada coisa que dá de arrepiar, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é checar a fonte, ver se aquilo que a pessoa está falando, ela reverbera em outras pessoas que têm credibilidade na área. Então, a gente tem pessoas muito boas que estão com muito conteúdo legal em YouTube, Instagram. Eu aprendo com essas ferramentas, eu gosto, né? A gente vê, eu faço muito curso online, mas são pessoas que têm um peso na fala, já tem um valor de uma referência na área. Então, aí é uma coisa. Agora, pegar qualquer aventureiro, a gente vê muito com esses sites de vender saúde. Então, você vê uma pessoa que está lá, né, que nitidamente usa um monte de coisa, né? E ela vai assim, olha, eu estou tomando esse negócio aqui deixou minha barriga ficar um tanquinho, né? Sim, né? exatamente. Emagreça em 21 dias. Emagrece em 21 dias, beleza, né? mas, Eu desenvolvi um novo método que ninguém desenvolveu, mas eu desenvolvi um treco diferente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, né? Tá. Mas você se conhecer, entender o que acontece com você, tanto que eu faço questão de explicar muito bem explicado dentro do que o paciente quer aprender, digamos assim, sobre aquilo que está se passando com ele. Porque isso também vai garantir uma outra coisa, que é um outro problema, tá? A gente tem, toda profissão tem, né? E a gente tem também dentro da nossa profissão profissionais que ainda estão atrasados e que eles vão te tentar desacreditar do que está acontecendo com ele. Então, se o paciente tem um argumento bom, né? Olha, você está tomando isso por causa disso. Quando alguém fala assim, não toma isso não, que isso mata. Tá, o que você entende? Isso aqui faz sentido. Por que isso me mata? Me explica a causa disso. Legal. Entendeu? Então, a gente tá parando, né, de começar a simplesmente aceitar as respostas goela abaixo, né? Então, é uma Legal. coisa que tem... Tá bom, por quê? Né? Legal. Ter um senso mais analítico, né? Pensar um Exatamente. pouco mais ali e executar. Muito bom. Pensando nessa questão de performance e tal, uma das coisas que você falou aqui que eu tenho bastante... eu acho que faz muito sentido a gente falar é a questão do sono, né? Então você trouxe perfeito. Que às vezes nem só você gastar ali 8 horas de sono vai te dar a energia que você precisa, porque teoricamente pode ser que o sono não esteja com qualidade. O que a pessoa pode fazer para começar a realmente ter ali noites boas de sono para conseguir gerar energia para o dia a dia dele ali ser bem produtivo? Claro que não é uma coisa só, né? Mas o que você pode trazer ainda? O Márcio, é legal. Você sabe que é assim, né? Um grande professor lá em Ribeiro, né? Uma das melhores pós que eu já fiz foi a dele.
Ele falava uma coisa que era interessante. Quando você não sabe por onde começar, comece acertando o sono. O sono é a base primordial de tudo. O ser humano que não dorme direito não consegue ter uma saúde, tá? Então, dormir é essencial. O ser humano ele é um animal que, por ter uma mente diferenciada, uma capacidade de processamento diferenciado, a gente trabalha assim, de em torno de 13 a 16 horas por dia, a gente usa o nosso sistema, que a gente vai acumulando informações. A gente precisa de umas 6, 8 horas, dependendo da pessoa, para você fazer o arquivamento do que foi aprendido, né? A gente tem hormônios produzidos na noite. De modo que uma das torturas mais eficientes que existe é não deixar a pessoa dormir. Entendeu? É uma tortura, né, usada por exércitos que querem que seja confessado alguma coisa ou descobrir uma coisa, é não deixar o paciente ou a pessoa dormir, né? No caso ali, o prisioneiro dormir. Então, dormir é essencial, tá? As causas da insônia são várias, né? São muitas causas, né? Estresse, ansiedade, tensão, angústia, medo, tireoide, enfim, são N causas. Então a gente tem que fazer uma investigação boa para tentar ver, tá? Às vezes, a gente, né, grande parte das vezes, a gente consegue corrigir isso com fitoterapia, com bastante magnésio, né, às vezes calda-pesca, a gente esquenta o pé da pessoa, tal, ajuda, né? Um chá, alguma coisa, técnicas de higiene mental, então não mexer com o celular, diminuir a energia, a luz, né? Melatonina, muito bom, aí tem outras coisas, né? Valeriana, passiflora, né? Mas às vezes eu não consigo só com isso, tá? Às vezes eu vou precisar usar alguma coisa um pouco mais forte, né? Então, tipo, as pessoas me perguntam, você é contra ou a favor de Zolpidem, de Rivotril, de uma série de coisas, né? A gente vê pessoas que são muito, não, eu sou a favor, eu sou contra. A gente tem que pensar sempre custo-benefício. Legal. O que ele precisa naquele momento. Ah, gosto de usar? Não, eu uso com parcimônia. Ah, eu acho que não tem riscos? Tem os seus efeitos colaterais, como qualquer coisa química, né? Uma coisa é você dar suplementação de vitamina C, de zinco, de selênio, que a não ser que você passe uma dose muito alta, né? São coisas teoricamente seguras, né? Sim. Diferente de uma coisa química, né? Mas existem situações que ele necessita tanto dormir, que dormir é tão essencial naquele momento, que todo custo vale. E isso vale para tudo, entendeu? Então, tipo, para antidepressivo, então, para o Ozempic da vida, tá? Qualquer coisa que a gente tenha no arsenal e que o custo-benefício vale a pena, ele tem que ser considerado, entendeu? Então, por exemplo, atendi 42 anos, um homem que estava com nível de testosterona assim, baixíssimo, tá? A gente tem a opção, a gente pode tentar fazer uma terapia para reestímulo desse testículo, colocar a pessoa no lugar e uma série de coisas, tá? Ou a gente pode entender, o cara chega para mim e fala assim, doutor, meu relacionamento, meu casamento tá indo pro brejo, eu não tenho mais nada, tô entrando em depressão por causa disso e tal. Ok, a gente repõe a testosterona, enquanto isso a gente vem recuperando o testículo dele. Então a gente tem que entender qual é a angústia maior, qual é o sofrimento maior e tentar aliviar ele com aquilo. Entendeu? Porque senão vai gerar, aquilo gera mais, é um ciclo negativo, né? Porque aquilo vai pressionar uma outra área da vida dele ou outros sintomas ali, e daqui a pouco ele tá numa bola de neve. Eu acho que isso aí passa por uma certa sensibilidade do profissional da saúde, né? Que é a frase que eu acho terrível, tá? O paciente conta, você fala assim, isso não é nada. Ou é isso da sua cabeça, entendeu? Então, hoje em dia, a gente tem equipamento, tem exames lá, que a gente prova que um tanto disso não é nada ou isso não existe, existe e é alguma coisa, Sim. né? E se o paciente fala que ele tem uma dor no dedinho, isso o angustia muito, porque ele não sabe o que é aquilo, ou se aquilo é um câncer, ou se não é, cabe a nós tentar entender de onde vem aquela dor, que dor é aquela, porque ainda que fala, não, mas isso não é nada, não tem jeito de ser câncer, mas aquilo gera uma angústia para ele e essa angústia gera uma série de coisas, entendeu? Você trouxe um ponto um pouco mais cedo ali, falando acho que a evolução da tecnologia, né, para conseguir diagnosticar muitas coisas que talvez, como ele falou do DNA, para mim DNA vinha mais só paternidade ali, né? E hoje existem várias formas de você poder usar isso em prol
realmente diagnosticar de forma mais precisa, né? O quanto que a gente ainda tem, talvez, de tecnologia ou de informações ainda que não está tão à disposição do público em geral, assim. Qual que é sei lá, o que você estuda, vê, que ainda não... Talvez quem está na ponta lá ainda não conseguiu usufruir dessa tecnologia. Tem um escritor famoso aí, ganhou já vários prêmios, que ele diz o seguinte, que o futuro já chegou, ele só não está acessível a todo mundo. Entendeu? Legal. Então a gente hoje, entendeu, tem que ver que existe uma coisa chamada acessibilidade, tá? Então nem todo mundo está acessível a tudo, porque as tecnologias de ponta ainda são caras, mas elas vêm barateando. Legal. Entendeu? Então hoje, por exemplo, você consegue fazer lá na clínica um DNA de qualidade, né, que pega uma quantidade enorme de pedaços genéticos, né? Que vão dar capacidade de absorção, você vai ter chance de Alzheimer, Parkinson, câncer, lesão, qual a dieta que emagrece, qual a dieta que mantém, tudo a gente consegue ver pelo padrão de DNA. Que tá? legal. Uma quantidade de informações absurdas, um laudo que vem muito bem estruturado, né? Na clínica, além disso, ele é lido para uma pessoa especialista em genética, porque os genes eles têm interações, então esse gene está com problema, esse outro também está, isso potencializa, esse está com problema, mas esse não, esse minimiza. Então a correlação disso daí, legal. A interpretação disso é uma coisa que não é tão fácil assim, tá? E você consegue isso por um valor hoje que é infinitamente menor do que era o DNA quando eu comecei a mexer com DNA na Unicamp, por exemplo. É muito menos. E tem a questão também da prevenção, né? Porque às vezes, tipo, Sim. Às vezes a pessoa fala, é caro, mas em relação ao quê, né? Porque às vezes você prevenir um tratamento, por exemplo, sei lá, não sei se o cara faz um tratamento, ele descobre que tem alguma situação ali que pode gerar uma doença ou potencializar alguma coisa e você consegue corrigir nesse meio de caminho. Então eu vou te dar um exemplo, tá? Meu pai teve um AVC com 60 anos de idade, tá? Eu tenho um avô que é AVCzado. Eu tenho primos que foi infartado jovens, certo? Certo. Ok. Quando eu começo a fazer os meus DNAs, eu começo a ver que tinha coisas nos meus exames que não respondiam, que não subiam, e uma série de coisas, tá? E já há alguns anos atrás eu faço o meu DNA, eu vejo que eu possuo uma mutação num fator MHTFR, que a gente fala fator de mutação de metilação, tá? Que cerca de 10% da população tem. Não é uma coisa tão incomum assim, tá? Mas não é tão comum. Eu tenho algumas mutações além dessas daí, mas essa daqui específica está relacionada com processo de oxidação e infarto e derrame, certo? Eu percebo que eu tenho essa mutação, eu começo a suplementar. A suplementação é uma dose mais alta de algumas vitaminas relativamente simples, nada muito caro. Depois que eu faço a suplementação correta para o meu perfil genético, o meu marcador ele cai. Faço o teste, meu irmão também tem. Reponho para ele, o outro nem fez, optou por tomar a fórmula, certo? Alguns da família também têm, certo? E aí você consegue, você fez um teste, você descobriu algo, você já preveniu para 2, para os seus futuros. Aquilo que era algo natural, entendeu? Da família. Aquilo que era, mas não, nossa família a gente morre muito cedo de infarto, a gente tem muito derrame. Nossa, vamos fazer o que com isso? Hoje a gente consegue saber o que fazer. Legal. E aí você vê esses polimorfismos e tendências, né, no exame de DNA para câncer de mama. Então, um outro exemplo que aconteceu faz umas 3 semanas. A paciente fala, eu tenho muito... Minha família... eu quero que você... Eu faço colonoscopia todo ano, porque na minha família tem muito câncer de colo. Então, todo ano eu tiro pólipo, uma série de coisas, certo? A gente fez o DNA, a gente fez o exame alimentar, a gente viu qual alimento que gerava aquele nível de produção para ela. O nutricionista fez a mudança no padrão alimentar dela. Ela não vai ter o problema do colo. Caramba. Então, colonoscopia, ele não é exame preventivo. Mamografia não é exame preventivo.
Papa Nicolau não é exame preventivo. Eles são de exames de diagnóstico precoce. Eles não preveem nada. Perfeito. Eles fazem um diagnóstico antecipado. Mas eles não preveem. Você não vai prevenir, por exemplo, um câncer de mama só porque você faz mamografia sempre. Certo? Você sim pode prevenir a morte pelo câncer de mama, pelo diagnóstico ter sido precoce, ter se tratado antes. De forma adequada ali, mas perfeito. Prevenção de câncer de mama é não fumar. Prevenção de câncer de mama é não estar acima do peso. É não ficar comendo comida com muita gordura saturada, é não exagerar do açúcar, é praticar atividade física. Isso é prevenção de câncer de mama. Legal, entendeu? Perfeito. Que abordagem direta, né? Então, assim, bem esclarecedora. Fala um pouco do açúcar. Açúcar. Bom, a gente estava falando da dopamina e o açúcar é um dos grandes viciantes, né? Isso. Então, quando a gente faz aquele teste com o ratinho, que é muito famoso, né? Que você põe os ratinhos no labirinto e tal, e você vicia o ratinho na cocaína e no açúcar, e você solta, eles vão procurar o açúcar, não vão procurar mais açúcar do que a cocaína, assim, vicia mais o açúcar, né? Então, não sei, né? O que o ratinho sente, né? A gente teria que fazer esse teste com o ser humano, né? Mas, enfim. Mas o açúcar, ele é altamente viciante, né? Ele gera um nível de liberação de insulina, ele dá um prazer. Então, é uma coisa que vicia muito. E cada vez mais a indústria faz um jeito da gente ter uma liberação mais rápida. Então, não é que o açúcar vicia, também a liberação rápida dele, a quantidade que é fornecida, vicia muito. Então, por exemplo, você pega um alimento que tem um índice glicêmico muito alto, ele é muito mais viciante do que um alimento que pode ter a mesma quantidade de açúcar e carboidrato, mas com índice glicêmico baixo. Tá? Então, o açúcar, o carboidrato, no caso, né, ele tem esse poder viciante também pelo índice glicêmico e pela satisfação que ele causa, né? Tem sido um problema, a gente tem já induzido desde pequenas crianças alimentos muito açucarados, né? Então você vê que você pega uma foto do pessoal há X tempo atrás, né? Praticamente era tudo magrinho. Eu vi um vídeo essa semana, acho que foi ontem ou hoje, que tinha uma foto da galera na praia, tava dizendo lá no vídeo, né, 1930. Uhum. Então você via, assim, todo mundo num físico relativamente magro, né? E aí você faz uma comparação com hoje, né, que a maioria das pessoas estão ali no sobrepeso, às vezes um pouco mais obeso, às vezes não, mas o quanto que isso vai impactar na saúde, assim, esse excesso de açúcar na alimentação, no padrão de consumo? Impacta, então, hoje em dia impacta muito. A diabetes ela é hoje uma pandemia, né? Explodiu. N formas, né? Não é só uma forma, tem várias formas de diabetes, né? Então, com aumento de produção de insulina, com insulina oscilante, com resistência de insulina, enfim, né? Com baixa produção de insulina, né? A gente tem o que a gente tem falado agora do diabetes tipo 3, que é os problemas do diabetes relacionados à parte cerebral, as demências, né? Os problemas das glioses, das vasculites, enfim. Então, é um problema grave, tá? E que a gente observa nas crianças. Então, eu tenho pais que trazem os filhos com uma alteração do crescimento. A criança não está crescendo. Já tomou GH, está tomando GH e não está crescendo, tá? E aí você vai ver que era uma coisa que na época que eu fiz a faculdade não tinha isso, nem se avaliava isso. Mas agora você faz uma curva de glicose e insulina e você percebe que com 8, 9 anos a criança tem uma curva de glicose e insulina alterada, tem uma hiperresposta de insulina, tá? Quando a gente entende que a insulina ele é um hormônio opositor ao GH, aonde a insulina está alta, GH ele é inibido, ele não deixa ser funcionante. E aí você corrige a dieta da criança, você corrige a insulina da criança, o GH volta a funcionar e a criança cresce, mas assim, com resultados muito melhores que só administrar GH. Porque você dá o GH e... Aí dá o pico de insulina ali... Não funciona. Entendi, entendeu? Empata. E tem criança que às vezes a gente tem que chegar e fazer uma mudança radical, né, para poder abaixar essa insulina, bastante coisa para poder voltar. E é engraçado umas coisas que com o conceito da área da saúde, ela avança por áreas
Diversas. Quem entende muito de GH, se você for para qualquer academia aí que tem um pessoal um pouco mais afoito no uso de hormônios para resultados, né? E a gente usa GH para tipo queima de gordura localizada, secar a barriga, anti-performance. Eles sabem que eles têm que usar o GH à noite e que não pode comer. Então, eu tenho uma refeição às 6 da tarde, eles dormem com fome e aplicam o GH, porque o GH não funciona se você tiver comido. Não funciona se tiver liberado insulina. Entendeu? Entendi. Então, às vezes, você pega uma pessoa, tipo... eu já fiz muito isso, né? De conversar de hormônios, de alguma coisa, com os pessoais que são, né? Com esse pessoal que, muitas das vezes, né? Eles foram laboratórios humanos, eles foram aplicando neles e vão relatando as coisas para nós. Os resultados, né? Ali. Né? Entendi. Mas muitas crianças que não estão... Eu acompanho hoje, acho que 8 a 10 jovens com alteração de crescimento, todos crescendo. E desses 10, eu posso dizer que só um está usando GH. O resto tudo a gente segurou a insulina. Que legal. Entendeu? Que é bem diferente, né? Assim, não imaginava que a insulina pudesse gerar esse tipo de situação. Sim. Talvez assim, tem algum ponto que você acredita que é interessante para quem está assistindo a gente aqui colocar atenção, seja na alimentação, uma suplementação, algo que pode complementar aí para o equilíbrio da saúde, num geral. Sei que é muito específico, né, cada caso, mas algo que talvez pelo excesso de consumo ou ausência de consumo de algum tipo de alimento, alguma coisa assim, que você percebe nos atendimentos que está aumentando a recorrência ali de insuficiência ou, sei lá, alguma disfunção. Vamos pensar assim, como é que você faria para começar a ter uma qualidade de vida boa? Legal. Tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, a gente já falou. Você tem que prestar atenção no seu sono. Não só se você dorme a quantidade de horas, como se também você dorme profundo, se você consegue atingir, se você não está acordando muito e se você não está roncando tendo apneia. Tá? Então. Sua mulher, seu marido, alguém que você conhece, fala, você está roncando muito várias vezes, tem que olhar. Tá? Legal. Não é só amolação. O ronco é uma das maiores causas de separação de casal. Tá? Quem não consegue dormir, depois de um tempo, o outro companheiro também não consegue, e aí tá ruim. Legal. Então, sono é um ponto. Segundo, atividade física. Tá? Se conseguir fazer o que você gosta, ótimo. Se não conseguir fazer o que gosta, não gostar de nada, faz alguma coisa, mas não fique no sedentarismo. Faça alguma coisa. Uma das maiores causas de problemas depois de uma certa idade é a falta de mobilidade ou a dificuldade de você fazer o seu corpo erguer da cadeira, andar para um lado para o outro. Então, essa falta de mobilidade vai ser um problema se você não começar a fazer uma atividade física o quanto antes. Tá? Existem trabalhos que falam que você consegue, através de algoritmos, mensurar mais ou menos qualidade de vida depois da terceira idade com quanto de musculatura você tem. Tá? Então, a sarcopenia, né, no indivíduo de idade é um grande problema. Entendi. Tá? Perfeito. Alimentação. Coma o mais saudável possível, certo? Menos fritura, menos açúcar, menos industrializado, entendeu? Mais fibra, coma saudável, tá? A gente até sabe o que é comer saudável, mas muitas vezes o conceito do saudável, ele o paciente vai dizer, eu sou vegetariano, tá? O que você come? Café da manhã eu como pão preto, eu como alguma pasta de alguma coisa, depois eu como um macarrão. Eu falei, não, você não é vegetariano, você não tem vegetais na sua dieta, tá? Então a gente não se engana muito. Só carbo aí, né? O seu padrão Eu sou vegetariano, então assim, foi uma das grandes dificuldades assim de ajustar, porque eu tinha uma alimentação de muita carne, assim, menos carbo. E aí, quando eu decidi parar de comer carne, foi um choque, porque assim, no dia a dia, por exemplo, lugar que não tem. Que não é específico, né? Então, a alimentação mais geral ali.
Você chega lá, o que tem pra comer? Aí não tem muito, você vai se apegando. Então vai uma porção de batata. Batata, exatamente. Aí você vai ali, então vamos ver uma arroz, porção... feijão. Isso. Então assim, você vai jogando, aí você troca, né? Você vai tipo pra um negócio que aí você aumenta muito o carboidrato e aí você pode ter vários quilinhos a mais ali, fora o... A outra coisa é aprenda a ter com quem compartilhar sentimentos, emoções, entendeu? Aprenda a expor suas fragilidades, suas coisas, e tem alguém que ouça, né? Se for um cônjuge legal, se for um amigo legal, um líder religioso, alguma coisa assim, isso é muito importante, né? E a outra coisa, eu acho que é assim, tem que aprender a comemorar, tá? A vida da gente é muito, ao mesmo tempo que ela é muito corrida, ela é relativamente muito curta, né? Então a gente tem que ter momentos de comemoração, né? Pausas para que você possa comemorar tudo aquilo que você fez, né? Muito bom. E pensar no seu plano de saúde, não no seu plano de saúde, mas na sua programação de saúde, como se fosse um investimento a longo prazo. Então, vamos dizer que você chega para o executivo e fala assim, olha, estou fazendo aqui uma aplicação para você, que ela vai ter uma rentabilidade X, assim, em 10, 20 anos você vai ter tanta rentabilidade, ou esses imóveis aqui vão valorizar. Então, você consegue passar para ele um plano de valorização de um externo, de uma coisa... física, palpável. Vamos montar um plano de valorização do seu corpo, que é o que vai te acompanhar de fato até a sua velhice, né? Então tem pessoas que já vêm acompanhando, vêm se cuidando, e aí passar esse conceito. Não é que você vai fazer uma consulta hoje e vai fazer pontual. Sim, o pontual é para a gente te resolver nesse momento. Mas depois, o correto é você manter isso daí e ir ajustando conforme vão acontecendo as coisas na sua vida. Virar um estilo de vida mesmo, estilo de vida, né? Um investimento, que você veja você mesmo. E aí é um autoconhecimento, para que você veja você não só como essa coisa que você está pensando, mas olhar para baixo e falar, peraí, tem um corpo aqui, entendeu? Como é que a gente cuida dele? Legal. Né? Eu tanto que a vontade de trazer você aqui para falar sobre isso é ter essa informação, porque o brasileiro, ele naturalmente ainda, né, infelizmente, tem uma cultura de não pensar a longo prazo, né? A gente é programado para pensar no mês, né? Tanto que você vê o modelo americano lá, o cara fala contrato anual de salário, quanto ganha, e existe uma mentalidade mais longo prazo, né? Então, assim... Mas você sabe que é engraçado, andando para o mundo e começando a ver, o brasileiro ainda é um dos povos que mais tem essa ideia de cuidar da sua saúde. Fora daqui eu acho que até pior, sabia? Se você pega, tirando talvez alguns países lá da Europa, tal, que é forte neles, né? Os alemães, né, tal, que eles cuidam bem da saúde, os nórdicos lá, tal, que tem umas coisas meio assim. Mas o resto... não tem muito conceito de cuidado, não. Engraçado, uma vez eu li um negócio que achei muito interessante, que ele mensurava assim, cuidado de saúde baseado em quanto da população que tinha atividade física, entendeu? Ele colocava índice de atividade física para ver quanto que a população estava se autocuidando. Porque você fazer uma atividade física, né, regular e constante, ele é um marcador de quanto você está enganjado em procurar ter saúde. Né? Sim. E o Brasil tinha, né, lógico, né, dentro da proporção do financeiro, tinha nas grandes, né, para ver que a gente tem eventos esportivos de peso aqui, então o brasileiro não está tão ruim neste cuidado de saúde. O que eu acho que a gente está muito ruim, que precisaria ficar olhando, é que infelizmente no Brasil falta acesso a muita gente ainda a coisa que proporcionaria um ganho de saúde melhor, entendeu? Nem todo mundo tem acesso ao que tem de recurso para aquilo, entendeu? Então, muito bom, muito bom. E pra gente... o tempo tá voando, adorei. Nossa, muito top. Assim, realmente uma aula. Espero que você que está acompanhando aí tenha... conseguido absorver o tanto de conhecimento aqui, de experiência que o Dr. Rodrigo trouxe. Para a gente ir para o final aqui, qual que é a última mensagem, o que você traz de último insight aí para quem
tá aqui agora e realmente precisa aí de um pontapé, né, para poder cuidar mais da saúde, alguma coisa que a pessoa pode olhar e aplicar no dia a dia aí. Olha, vamos pensar assim, né? Esse é um site de empreendedores e que tem como foco finanças, entendeu? Sim. Eu acho que é isso. Olhe para você mesmo como um grande investimento. Você estando bem, sua capacidade de produção ela é muito melhor. Tá? Você estando mal, sua capacidade de produção ela é muito pior. Então entenda nisso, para que você possa produzir, para que você possa pensar a partir do momento que o que tem de agregado em você é a sua mente, é ela que toma as decisões, entendeu? Quanto mais você cuidar da sua mente e sua mente acoplada no seu corpo, melhor você vai render, né? Então eu acho que ficaria essa. Ah, que legal. Você falou isso, me veio uma das premissas da PNL, né? Que corpo e mente é um sistema único, né? Sistema único, então, verdade. Assim, né? Então, assim, muitas mente vezes... sã e corpo são, né? Já dizia os gregos lá, exatamente. Né? Então, isso faz muito sentido, assim. E aí, até trazendo, o que eu levo de hoje é que nem sempre quantidade de horas trabalhadas, de tempo destinado para uma determinada atividade é sinônimo de produtividade, de resultado e de lucro, né? Já existe livro escrito sobre isso, né? A teoria 20-80, tal, que você trabalha menos e produz mais, mas desde que naquele momento que você trabalha, você seja mais assertivo, né? Sim, né? Mais embasado. Perfeito. Então, assim, e cuidar do corpo vai fazer com que você consiga prosperar mais na sua empresa, na sua vida. E eu gostei muito do que você falou da questão do comemorar, né? Uhum. Então a gente vive num mundo aí de muita comparação e tipo, hoje as redes sociais mostram muito ali o outro que o outro tem, o que o outro conquistou e às vezes a gente olha pro nosso e fala, nossa, é só isso, é pouco, ou falta muito para aquilo que eu quero e a gente não comemora. E essa falta de comemoração pode gerar aí vários fatores negativos pra gente, né? Com certeza. Então que a gente possa comemorar, se recuperar, né? Então um ponto também importante. Assim, vamos falar assim, como é que a gente pode comemorar, tá? Legal. Eu acho que tem uma forma bem interessante da gente conseguir o conceito da comemoração, que seria gratidão. Perfeito. Certo? Então, como é que eu vou comemorar que eu consegui a minha casa nova? Eu vou agradecer, tá? Agradece a Deus, agradece aquilo que você acredita. Eu, no meu caso, agradeço a Deus, né? Então, o agradecimento, ele é um sentimento por ser grato, que é uma comemoração. Legal. Então, obrigado pela essa comida, né? Para um pouco, olha e fala, gente, obrigado pela sua comida, né? Obrigado por estar aqui, obrigado por acordar. Porque a gratidão ela tem uma coisa interessante. Ela não pode ser uma gratidão assim, eu sou grato por quê? Por tudo. É muito genérico. Sim. Então, quando a gente começa a falar para o paciente começar a praticar a gratidão, né? A gente começa a falar assim, anota no final do dia 3 coisas pelas quais você foi grato. Mas não sei de nada, não sei nada. Então agradece a água que você tomou, tá? Tem um monte de gente na África que não tem água, né? Que mais? Então agradece a comida que você comeu. Grande parte da população do mundo tem muita gente que não tem o que comer. Então agradece, por exemplo, que hoje você terminou o teu dia, deu tudo certo na tua empresa. Sim, ou agradece que o teu projeto começou e terminou, né? Não podemos também cair aqui no mundo aquela menina do livro lá, que tudo era alegria, felicidade e tal, mas eu acho que a gente precisa começar a ter um pouco mais esse senso de, opa, calma aí. Obrigado. Não consegui o 100, mas tem um tanto de coisa que eu tenho, né? Eu falo bastante com a minha equipe lá a questão do momento presente, né? Sim. Então, assim, a gente vive muito no passado e no futuro e o momento presente, às vezes, são coisas simples, né? Que vai fazer você calmar e até poder também... muitas palestras que eu faço sobre finanças, eu trago essa questão da gratidão de você reconhecer mesmo, porque é muito difícil você mudar se você não tem noção onde você está. Sim. E aí, você sabendo onde você está, mesmo, por exemplo, ruim, né? Tá ruim aqui minha vida financeira, tá ruim aqui minha organização, mas é onde você tá, é o que você conquistou até agora. Então, beleza. Então, poderia estar pior, tem muita gente pior que a gente, vários fatores,
Mas beleza, então eu olho a minha história, reconheço ela, sou grato porque eu consegui passar por ela. Tô aqui firme e forte, respirando, e aí eu posso agora trilhar um caminho. Então esse é um dos grandes... eu sempre começo falando sobre isso porque dá base, né? Porque muitas vezes a pessoa só tá nas ideias ali, projetando, olhando para trás, mas ela não aterrou. Tipo, o meu lugar de saída é aqui agora. Entendi. Então assim, para poder prosperar e construir. Último ponto que me veio aqui tem alguma coisa que ajuda ou algo que a pessoa pode fazer para ter pelo menos, um exemplo, mais foco, organização, que eu percebo que também é uma das grandes dificuldades hoje, né, de conseguir gerenciar essas quantidades de atividades aí que a pessoa pode ou ela coloca no dia ali, que às vezes ela se sente perdida nesse aspecto. Tem alguma coisa que é tratado, é trabalhado, é indicado? Tem muita coisa que a gente pode fazer, pode dar para o paciente para que a gente consiga melhorar isso. Mas vamos pensar assim, vamos falar um pouco de como que a gente pode diferenciar um pouco do foco, tá? Existe uma coisa que a gente tem sido treinado a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então a gente assiste TV, mexe com o celular, faz alguma atividade. Então a gente tem treinado nossa mente a uma atenção desfocada, tá? Perfeito. Já fazer tudo no automático. A gente usa só essa porção do cérebro. Então você fala alguma coisa para mim, eu estou escutando você, pensando em alguma outra coisa, tá? Isso, inclusive, muitas vezes é uma luta que eu tenho, porque às vezes eu faço isso, eu uso a cabeça com 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E aí depois, se você me perguntar daqui 2 horas o que foi, aquilo ficou aqui e foi embora. Na verdade, é uma falta de foco, é uma falta de atenção. Legal. Tá? Que é uma das premissas do mindfulness, a atenção plena. Então, ok, você está conversando comigo? Vou prestar atenção no que você está fazendo. Estou lendo um livro? Ok, estou lendo um livro. Pode pôr musiquinha de fundo e tal, mas eu não vou ver um livro vendo uma televisão ao mesmo tempo. Eu não vou estar fazendo uma coisa nem outra. Legal. Tá? Isso vale para tudo. Estou no aniversário da minha filha, eu estou no aniversário da minha filha. Não estou sentado no celular. Já passei por tudo isso. Tá? Então, eu estou falando porque a idade nos dá a experiência de ter aprendido lendo, aprendido ouvindo e muitas das vezes, infelizmente, aprendido fazendo. Perfeito. Né? Então, muitas das vezes, a falta de... Nossa, doutor, não tenho foco nenhum. O que a gente precisa falar para ele é que a gente tem um questionário, né, que a gente faz, um mini-mentor, alguma coisa assim, que a gente vai pegar e vai ver se, na verdade, o que está faltando realmente é foco, tá? Mas tô achando que eu tô com Alzheimer. Não, na verdade, o que ele tem treinado uma atenção dispersa. Nosso mundo tem treinado uma atenção dispersa. Quantidade de informação, quantidade de coisas, tudo é muito legal, né? Gera ansiedade, gera muitas das vezes essa coisa da falta de foco. Tá? Muito bom. Às vezes a gente busca um problema, né? Então eu tenho tal coisa que aí vai justificar porque eu tô com esse comportamento, mas muitas vezes é mais a parte comportamental, é isso que eu consegui entender. Né? Então se a gente começar a entender que se eu mudar o comportamento pode mudar bastante aí já o resultado, e aí é claro, algum ponto que realmente foi, mudei o comportamento, ainda tem alguma questão, aí beleza, agora, fazer um tratamento. Se tivesse que pensar assim, tá, vamos pensar aqui, vamos dizer que eu estivesse escutando esse podcast e que pensa assim, ele não falou nada que eu posso tomar. Então eu vou falar algumas coisas que basicamente ela seria útil para, sei lá, a grande parte das pessoas, tá? Que praticamente todo mundo tem algum tipo de deficiência, né? Que são as mais essenciais, digamos assim. Vitamina C, tá? Vitamina C é fantástico, quase todo mundo precisa de suplementar, tá? Não adianta falar que você tem uma dieta mega blaster, que vai ter níveis, o nosso nível de estresse ele é muito alto, então vitamina C, tá? Seria interessante, você pode tomar aí, sei lá, 500 miligramas, 400 miligramas por dia, 300 miligramas. Você pode ou mandar manipular ou compra, né? Legal. Acho que a gente não pode passar a dosagem, né? Tá, depois a gente vê se precisa. Ômega 3, tá? Interessante para a maior parte das pessoas. Vitamina D, tá? Mas eu tomo sol todos os dias. Dificilmente você consegue níveis imunológicos, protetores de vitamina D só com o seu dia a dia, tá? Perfeito. É difícil.
A pandemia vem mostrar, e tem muitos estudos, que por mais que tenha um monte de gente que chia aí, que níveis aumentados de vitamina D, isso já está mais que mostrado. Protege a parte imunológica e quando é muito alto, protege contra câncer, tá? Legal. E aí existe aquele conceito, nossa, mas vitamina D alta vai te matar. Não. Existia um modelo baseado em rato, que no nível muito alto aumentava alguma coisa de depósito de cálcio, mas isso não se mostrou para ser humano. Então, em raríssimas exceções, assim, alguns polimorfismos muito raros, que nível muito alto pode dar problema, mas no geral, não. Tá? Legal. Uma outra coisa que é muito interessante ficar atento é nível de iodo, né? A gente tem uma deficiência absurda de iodo, né? O sal é iodado, mas aquele iodo que tem lá não é um iodo de qualidade, é resto. Entendi. Né? Então não é um iodo... E também aí a pessoa aumenta o sal, aí já pega outras coisas, né? Pega outras coisas. Aquele sal de cozinha é uma porcaria. Né? Então toma cuidado com o sal de cozinha. Né? Então, basicamente, isso são as coisas que... né? A vitamina E são as coisas que são mais importantes. Legal. Né? O nosso sistema de detoxificação, de a gente excretar metal, solvente, está muito ruim. Né? Então, coisas que ajudariam a essa parte de detox, né? Você pode usar, colocar coentro na alimentação, você pode colocar, às vezes, espirulina, clorela, né? Uma acetilcisteína. Aí já começa a ser um pouco mais específico, mas tomar cuidado com as coisas de metal, então muita coisa que tem alumínio, uma série de coisas aí. Que legal. E beba água. Beba muita água, legal. Porque a gente tem também uma desidratação crônica na população. Legal. O povo não bebe água, tá? Então beba água. Muito bom, perfeito. Nossa, que aula. Espero que você tenha gostado. Coloca nos comentários aí se você gostou. Já, se tiver alguma dúvida, coloca também, que a gente depois você passa aí pro doutor. Quero agradecer. Obrigado, aqui prazer foi meu, eu curti bastante, incrível. Foi bem legal. Se eu pudesse, a gente vira a noite aí conversando, porque para mim né? Assim, fonte de conhecimento, você estava falando, já vinha várias coisas na minha cabeça, assim, beleza, vamos melhorar tal área da vida, porque eu sinto essa questão, né? Por isso que eu quis trazer realmente, porque como empreendedor, muitas vezes você, tipo assim, você começa, às vezes, você gosta tanto do que você faz, do negócio ali, do trabalho, e tá tão engajado que às vezes você começa a ter escolhas, né? Você, tipo, eu vou fazer uma atividade física, cuidar da saúde, ou eu trabalho mais um pouquinho. Sim, E às vezes você vai indo pelo caminho errado, né? Todos nós temos essas angústias. Aí você fala, não, vamos trabalhar mais. Só que aí você fala, pô, se eu tivesse cuidado mais da saúde, eu teria performado mais, por estar melhor, né? Aquilo que a gente acabou de falar. Sim. Só que às vezes essa é a decisão racional, mas inteligente, mas na prática, às vezes, pela emoção desorientada ali, ou daquele momento... Então fica isso. Quem gosta muito do que faz, o trabalho vira uma cachaça. Ele nos vicia. Isso, entendeu? Exatamente. Ele nos vicia. Chega uma hora que não é mais só pelo dinheiro, é o prazer do jogo. Né? E aí é o ponto, né, que a gente falou, que toma cuidado com os excessos, né? Tudo que você excede ali, você tem bastante... Não pode, no longo prazo não vai dar certo, né? Você pode ter um revés aí. Como é que o pessoal te encontra? Onde está localizada a sua clínica? A gente está localizado em Vinhedo. Meu endereço é Rua Chimboré, 81, na Praça do Aquário, ali em Vinhedo. Legal. Né? Eu acho que depois... Vai ficar na descrição também ali. Na descrição, endereço e tal, né? Como eu me encontro. Ali. Rede social? Tem alguma? Eu acho que a rede social tá lá no Instagram, Dr. Rodrigo Salles Luz, né? De Salles Luz. Tem um site também, mas vou colocar tudo embaixo aí, que também não é a minha área. Fechou, vai estar na descrição. Então, se você... Então, fica o convite para conhecer aí mais o trabalho do Dr. Rodrigo, que é incrível. Prazer. Como paciente, recomendo. Realmente me ajudou bastante, me ajuda. E eu quero te convidar a conhecer aí o meu perfil, Márcio Carribeiro, se você ainda não conhece as redes sociais. E nas Sem Dívidas Bancárias também. Então, @Sem Dívidas Bancárias, se você quer reduzir a sua dívida, organizar aí o seu fluxo financeiro para você sair dos juros abusivos, vai lá nas Sem Dívidas Bancárias, que a nossa equipe vai te atender da melhor maneira possível. Doutor Rodrigo, gratidão, obrigado pela presença. Obrigado. Foi um prazer. Te aguardo no próximo episódio. Um abraço, até mais. Até mais. Tchau, tchau.